Pronto. Deixa eu fechar meu Facebook aqui, senão vai dar. Prontinho. Pequeno atraso aí, pessoal. Assim mesmo, tecnologia, a gente está aqui aprendendo, né, Mar? Os professores aprendendo a sobreviver nesse mundo de tecnologias, novas tecnologias. Mas vamos lá. Que bom que deu certo. Aqui pelo stream é interessante porque a gente tem a possibilidade de gravar e deixar registrado. Mas, enfim, dá boa noite a todos que já estão chegando aí. Explicar novamente, eu estou fazendo questão de explicar sempre o objetivo desse projeto, porque eu sei que está chegando um processo eleitoral, um período eleitoral, e as pessoas confundem as coisas, e aqui a gente tem esse projeto como um projeto coletivo, um projeto de registro de histórias que são importantes para a cidade. Então, não é um projeto individual. Eu estou abrindo mão do meu perfil do Face para qualquer outra atividade, para deixar somente e específico para esse projeto. Esse projeto que tem como objetivo produzir materiais didáticos, paradidáticos, acadêmicos, ou seja, os registros ficarão e estão públicos, tanto aqui no meu perfil como no meu perfil do YouTube, estão públicos, para quem quiser assistir, para quem quiser recordar as histórias de vidas que nós estamos registrando aqui, que são importantes, que foram basilares para o que veio a ser, o que veio a se tornar a nossa cidade. Então, hoje, eu tenho o prazer de receber o Mário Pacheco. Inclusive, Mário, eu vou aqui... minha irmã ligou perguntando, e Mário Pacheco é o que de Zé Bracinho? Eu não acredito não, minha irmã. Acredito que você não sabe, não. Então, você vai assistir a live, aí você vai descobrir. Aí ficou brincando, depois eu falei para ela, mas assim, então imagine só, nós que moramos tão perto durante, né, esse período de infância, de adolescência, e minha irmã não sabia. Então, provavelmente muitas pessoas não saibam desse vínculo familiar de vocês, e quanto mais da história de seu pai, que é uma história bonita, a história de seu pai se entrelaça com a história da sua família, da família Pacheco, que é uma família que, eu, que eu tenho uma relação ótima, boa, e de muitos tempos. E aqui eu quero deixar registrado o nome de seu Arnaldo, né, pai de Manuel Pacheco, de Eli. Quero deixar aqui também seu Zé Moreno, que é pai de Edilson, de Evaldo e aquela turma, e que eu espero, quem sabe, mais à frente também registrar a história deles, que são histórias também que se entrelaçam com a minha, com a do meu pai, né? Seu Arnaldo era para ser o padrinho de uma das minhas irmãs, e seu Zé Moreno também era para ser o padrinho de meu irmão, mas aí, numa correria louca do meu pai, ele batizou meus irmãos no Piauí, e aí esse vínculo não se tornou maior, mas o respeito continuou. Tenho muita admiração e respeito ainda por eles e por muitas pessoas que fizeram parte da história da cidade, que fazem parte da história da cidade ainda, porque se eles não estão mais nesse plano, mas as suas lutas, a resistência que eles representam, estão. Mas, enfim, eu sou aqui só coadjuvante. A estrela principal aqui é a história de seu pai, é você, é sua família. E aí eu queria que você inicialmente fizesse uma autoapresentação
para posteriormente a gente adentrar no que realmente estamos aqui para fazer, tá? Fique à vontade. E seu som não está saindo, mano. Cortou seu som. O áudio. Agora tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tá. Pronto. Gente, primeiramente, boa noite. Quero agradecer de antemão já a Cleide por essa iniciativa, né? E para quem não me conhece, eu sou Mário Ivan Pacheco de Castro, professor técnico em edificações, e hoje a estrela não sou eu, meu pai, né? Que tem uma história muito contundente aqui em Sobradinho, tá? Vou falar de José Osmar Pacheco de Castro, mais conhecido como Zé Bracinho, tá? Zé Bracinho nasce em 7 de abril de 1947, e ele não sabia que seria nosso pai, né? Ele nasce, talvez com inicialmente um futuro meio inglório, né? Porque foram muitas coisas para a construção desse personagem que é o meu pai, né? Meu pai, ele é remanescente de um povoado, Santana do Sobrado, né? Ilha de Santana do Sobrado, filho de Felipe Pacheco de Castro, que o seu Filipinho, todos conhecem, eu acho que boa parte da população de Sobradinho conhece, e Antônia Maria de Castro, Dona Toinha, como era conhecida, Toinha Rezadeira, Dona Antônia Rezadeira, né? E também tem uma história a contar também dentro desse contexto de Sobradinho, porque minha avó também atendeu várias pessoas. Zé Bracinho, ele nasce numa família, no entanto, abastada, só que algumas consequências, a partir dos anos, trazem outro contexto também para essa vida, né? Meu pai, ele vem de uma família tradicional da região, ele veio de uma família, vamos dizer assim, economicamente bem estabelecida. Meu avô era proprietário tanto de roça e também de supermercado, né? Um supermercado. E aí, em seguida, há uma decadência, e a gente vê isso. Meu pai, em alguns anos, nos anos de 72, 74, 70, 60 e pouco, ele sofre um acidente, em que ele tem que perder um dos braços, né? Meu pai, também primo da minha mãe. Aí eu vou contar a história como ela se configura realmente. Zé Bracinho vem de Santana do Sobrado em 1971, né, para construir uma história aqui em Sobradinho, juntamente com minha família. Tem algumas situações. O acidente cria, vamos dizer assim, um potencial, porque até então meu pai e minha mãe estavam noivos, e meus avós, por serem primos, né, vocês podem perceber uma parentela muito, muito, vamos dizer assim, habitual naquela época. Meu pai e minha mãe eram primos, e aí meus avós não queriam casamento, eles não queriam esse casamento, mas assim, ainda assim, minha mãe, no período em que meu pai sofreu acidente, deram-se a oportunidade de não haver esse casamento, e toda a contextualização, que era de ter filhos defeituosos, e naquele momento se acreditava muito nisso. O que aconteceu é que minha mãe, mesmo contrariando a parte dos meus avós paternos, se casa com meu pai. E aí vem toda a história. Eles vêm para cá, para Sobradinho, meu pai retoma uma atividade comercial, né? Inicialmente, algumas pessoas vão conhecer meu pai simplesmente vendendo melancia, mas não foi assim só que ele começou. Ele iniciou-se com venda de tecido
e com um bar na quadra N18, na Rua 8, né? Ele vendia tecido, como também tinha esse bar, que era muito conhecido na época, em que muitos das pessoas que frequentavam a cidade também passavam por lá, a caminho Mário, do Chile. Oi. vamos. Não, não, tá ótimo, tá ótimo. É porque assim, eu fico sempre pedindo às pessoas para rememorarem, porque às vezes alguém chega depois que você começou sua fala, tudo, e aí a gente vai tentando deixar a história mais clara para as pessoas que estão chegando. Vamos lá. Então, seu pai era da Ilha de Santana, é isso? Ilha de Santana, sim. É remanescente Seu de pai, lá. seu pai e sua Sim, mãe eram de lá? sim. Pronto. A família inteira era de lá, né? Na verdade, são primos congênitos, praticamente. Meu pai e minha mãe, né? Tanto que não houve Isso. muita diferença no sobrenome. As duas famílias, minha avó materna era irmã do meu avô paterno. E minha avó paterna era prima da minha avó também, do meu avô. Aí houve todo um emaranhado de família, né? Quase não houve muita diferenciação de sangue. Tá? Era o que acontecia muito, até porque eram muito próximos, e aí as famílias elas se uniam e faziam todo esse emaranhado que né? E é Posso bom prosseguir, deixar né? claro, pessoal, é bom deixar claro que naquela época isso era comum, né? Era algo que geralmente as comunidades, as pessoas faziam família ou construíam famílias a partir da sua própria família, ou seja, não saíam para se relacionar com outras famílias. Em alguns espaços isso era até de alguma forma proibido, né? Certamente. E o que é que Aí, impulsionou o seu pai a vir para Sobradinho? Já foi em decorrência da construção da barragem, o impacto, sabe dizer? minha família, ela foi convidada a sair da ilha, né? Porque com a construção da barragem, ficava inviável aquela ilha num determinado lugar, e era onde se criar os criatórios, e toda a economia era formada lá. Então, não teria como ir para outro lugar. Então, a família ela decidiu se alocar em outro lugar, que é, no caso, Sobradinho, né? Ela veio para Sobradinho, construiu novamente uma história, porque é difícil, porque, de certa forma, nós nos sentimos um pouco injustiçados com a situação, né? Porque se tinha grandes extensões de terra e foram minimizadas, né, ao longo do tempo, porque fomos afastados, eu digo porque eu me coloco como tal, como familiar também, fomos afastados do local que era de origem. Então, trouxe alguns dissabores essa construção. Para nós, ela não surtiu de forma, talvez, muito, assim, gloriosa, tá? Porque trouxe alguns danos, porque a família ela perdeu um pouco da sua equiparação social diante disso, porque imagine só, seus familiares, eles vêm de uma família mais ou menos abastada, com uma situação talvez favorável, e se desfavoreça porque tem que ser afastado por uma construção. A história da barragem, né, que se mistura com a nossa, ela trouxe algo benéfico para o povo, mas também para algumas pessoas conhecidas e da região, trouxe algum dano, né? Porque pessoas que vinham com a condição talvez boa se tornaram minimizadas diante disso, porque não receberam
talvez uma injustiça, e não entendo porque também não faço parte muito bem dessa época, mas vejo alguém contar, que nós recebemos muito menos do que tínhamos, né? No caso, a nossa família tinha. Então, meu avô teve que deixar gado, teve que deixar casa que foi construída com muito sacrifício e com um potencial muito bom, e foi afastado do local de origem, né? Aí tem tudo isso. Meu pai vem para Sobradinho. Oi, pode falar. No caso de seu pai, ainda teve o agravante de um acidente. Aí, que aí, nesse acidente, o que é que aconteceu com ele? Meu pai, nessa época, ele estava transportando farinha, que a farinha, farinha e feijão, num período, ele, como havia a questão da troca, né, da situação de troca a situação da troca, né, de algumas coisas, você produzia e levava e trazia de Juazeiro, um casinho de Juazeiro, e uma das sofreu um acidente em que teve que amputar o braço, né? E aí teve essa situação. A família ela veio para Sobradinho, meu pai veio e construiu uma nova identidade. Ele vinha já com um propósito empreendedor, que já vinha do que seria do mercado do meu avô, e construiu um novo potencial lá, na casa do meu avô também produzir um mercado. Só que não tinha-se, talvez, o equilíbrio emocional ou, vamos dizer assim, comercial, o tino comercial como deveria, porque eles estavam se habituando a uma nova realidade. Estavam se habituando a uma realidade que não era mais a mesma e nem com o potencial econômico que eles tinham. E aí, meu avô, talvez desgostoso com a situação de saído, se envereda por uma situação de muita... vislumbrou muita coisa e foi perdendo a posição financeira que tinha, né? E trouxe um agravante para nossa família. Meu pai teve que refazer as condutas, tentou o comércio e... Houve algum problema na internet de Mário, aguardar um pouquinho o retorno dele. Ele estava explicando sobre o processo de ruptura que, de alguma forma, foi comum para as diversas famílias que vieram ou que tiveram que vir para Sobradinho, e a partir da história do pai dele, que é uma história muito interessante, e eu espero que ele consiga retornar para continuar contando para a gente esse processo, essa história tão bonita que, de alguma forma, faz parte da vida de muitas pessoas e muitas famílias da cidade de Sobradinho. Essa diversidade histórica que, de alguma forma, entrelaça todo o país, inclusive com histórias para além das fronteiras também, né? Então, aproveitando um tempo que, enquanto o Mário retorna, das boas-vindas para as pessoas, agradecer, dizer que espero que vocês continuem entendendo a importância desse processo. Como eu falei no início, a ideia realmente é contribuir com esse registro histórico da cidade. Eu abdico de qualquer objetivo individual para isso. Tá? Esse é um projeto maior que é feito por mim e que foi pensado também junto com o Guilherme. Guilherme é um colega das ciências sociais, ou seja, nós somos dois cientistas sociais que são, de alguma forma, apaixonados por esses processos históricos, porque
o nosso laboratório são as sociedades, são essas histórias, esses entrelaços de vidas que formam esse tecido social que, de alguma forma, nós estamos envolvidos. Esperar aqui ver se o Mário volta, ele teve um probleminha na internet dele. Espero que ele consiga retornar. Estava indo muito bem, mas tecnologia é assim. Pronto, o Mário está voltando aqui. E aí, Mário? Que bom que você voltou. Pronto. Aí você estava aqui, não sei o que houve. Sem problema. Você estava... Houve uma queda aqui. Não entendi, mas estamos de volta. Você estava falando desse processo de ruptura que, de alguma forma, dificultou. Oi, Cleiton. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi? Está me ouvindo? Estou. Pronto. Estou. Você estava começando a falar desse novo começo que seus pais tiveram que fazer, de construir aqui em Sobradinho. Pois é. Aí meu pai, depois de tentar o comércio, o bar, é convidado a trabalhar na Montreal. Não sei se muitos vão lembrar aqui, a empresa que dava condições e a construção da barragem, né? Que também foi uma das assessorias na construção da barragem. Trabalhou na Montreal, na Service Engenharia, né? Como auxiliar de escritório, né? Embora meu pai ele só tenha Sim. Embora meu pai ele apresente só o ensino primário até o 5º ano, né, no caso a 5ª série que seria, meu pai desempenhou um trabalho junto a essas empresas, né, como auxiliar de escritório, que era a profissão que ele tinha na época, juntamente com minha mãe. Minha mãe trabalhava, minha mãe dava aula de reforço escolar e tinha também um bar na época, né? Era talvez uma história meio controvertida aí, e vendia ainda os tecidos, né? Fazia todo esse aparato para manter a família. E aí, em seguida, e eu vou contar a história, porque se a gente conta a história juntamente com os demais, né? Meu pai, logo... Tá cortando um pouco, né, Cleiton? Tá me ouvindo? Tô, pode continuar. Meu pai, ele vai nessa ideia de trabalhar e fica mais difícil porque aumenta o número de filhos, né? Cria aí até 85, éramos 4. E aí vai crescendo a quantidade de filhos, né? Que nós fomos 8 filhos. E aí a gente via nosso pai com... Oi? Os nomes, você pode dizer. Você pode falar os nomes dos seus irmãos. Nós nascemos 8, né? Tivemos Josvan, Joseane, nasce Cristiane, que vem antes de mim, uma Cristiane, que essa não é viva, né? Não está entre nós. Cristiane,
Marciene, que vem logo depois, Cristiane, Leiliane e Jobson. Nascemos 8, embora uma não esteja entre nós, e uma das filhas recebe novamente o nome. Meu pai, por amar muito a filha que perdeu, né, que nasceu antes de mim, que eu não cheguei a conhecer, mas, rebatiza uma das filhas também com o nome Cristiane. Era para ser Ellen Cris, mas ele, por amor à filha, recoloca, né, rebatiza uma filha com o mesmo nome. Cristiane recebe o nome da nossa irmã que faleceu. Somos 8. A história do nosso pai e a nossa, ela passa por alguns degraus, né? Degraus mesmo, porque visto a saída todo o alicerce que tinha se construído com o trabalho do meu pai, com todo o apanhado de trabalho, acaba o serviço da empresa, e aí começam-se as problemáticas financeiras em casa. E meu pai, não querendo, de certa forma, pedir arrego à família, ele desenvolveu essa atividade de vendedor de melancia, né? Ele desenvolve essa atividade. Antes de você entrar aí, eu vou ser curioso aqui. Quando seu pai trabalhou na Montreal, que você faltou aí, foi Montreal, não é isso? Foi, Montreal e Service Engenharia. Pronto. Ele já não tinha mais um dos braços? Não. Meu avô, ele tinha muito conhecimento. Aí é onde se vai o contexto vamos dizer assim, que a influência, minha família, ela foi, além de ser tradicional, ela tinha uma influência, o conhecimento, meu avô tinha muito conhecimento, até por as posses anteriores, meu avô, ele tinha como entrar em alguns ambientes, e familiares também que ganharam posição dentro do contexto de construção da barragem. Então, meu pai, com a ajuda do meu avô, também com alguns amigos que ele fomentou, meu pai teve amigos médicos, meu pai teve amigos engenheiros, então, ele conseguiu, mesmo com a formação mínima, vamos dizer assim, até absurda para estar, mas ele tinha um conhecimento. Meu pai, ele foi também gerente de clube, que eu não contei, né? Na Ilha de Santana, ele foi gerente de um clube, tá? Meu pai gerenciou por muito tempo um clube, mesmo com uma pouca formação, mas ele gerenciou um clube. Ele tinha lá muita influência por esse contexto desse clube, né? Contato com minha mãe, contato com meus familiares. Então, meu pai não só teve uma atividade na vida, né? As pessoas, elas conhecem uma atividade exercida por longo tempo, mas se elas forem pegar todo um contexto de história, elas vão ver que a história ela vai sendo fragmentada, porque as pessoas só contam só uma realidade, não contam. Gente, eu estou parando aqui porque às vezes fica tudo preto e a gente fica sem noção de estar conversando com vocês, viu? Pode ficar tranquilo, que aí a gente vai retomando quantas vezes forem necessárias, porque assim, o importante é que a história seja contada. Então, quanto mais aspectos a gente conseguir descrever aqui, nós estamos falando aqui para a posteridade. Então, vamos pensar assim, daqui a 50 anos, que as pessoas que venham assistir esse registro, que elas possam entender, ou tentar entender, ou imaginar, ou entender de forma imagética do que nós estamos falando. Então, a tecnologia pode até tentar atrapalhar, mas a gente vai superando ela com algumas alternativas aí, viu? Pois é. Aí eu vou dar um salto um pouquinho,
porque não dá para contar a história do meu pai, né? As pessoas que, de certa forma, estiveram e contracenaram também essa história, né? Aí a gente vai falar, eu falo, porque no contexto de Feira Livre, e aí eu vou para a feira porque é uma das minhas paixões e o que eu conto, porque boa parte das minhas lembranças estão lá na Feira Livre, né? Que era a anterior, não essa que nós conhecemos hoje, né? Então, vou falar sobre todas as pessoas, os personagens que construíram nossa identidade também a partir da história do meu pai, porque a gente se constrói diante de todas as pessoas que permearam nossa história, né? Então, eu vou me lembrar aqui de Ciscari, né? São Antônio do Ouro, também. Do nosso primeiro barbeiro, alguém que Berto Freire, que ele merece também ser contado aqui, tá? Porque foi uma pessoa que contribuiu, eu me sentia lisonjeado de ter que sentar na cadeira de seu Berto Freire, porque ele era uma pessoa de um amor imenso. Então, construindo a história do meu pai diante disso, com os amigos que ele construiu, né? Meu pai que era uma amigona do meu pai, e a gente passava por lá, e meu pai entrava e nos ofertava uma fruta, uma coisa. Então, essas histórias, elas estão entrelaçadas, não tem como fugir delas. Meu pai, ele dentro do contexto de Sobradinho, ele foi de uma importância ímpar. Eu acredito nisso porque meu pai mexeu com um pouco da política, mexeu com os ideais, né? Porque, assim, Zezinho do Couro, essas pessoas que formaram Ciscari, também ali seu Adelso, né? Outras pessoas que construíram a história do Sobradinho, porque eles de certa forma, alavancaram a ideia da política, junto com meu tio, que eu também não posso deixar passar por aqui, João Pacheco, né? Como foi dito aqui, João Pacheco também deu uma contribuição muito grande. Então, essas pessoas, elas estão entrelaçadas. A mãe de Dora de Severo, que tinha o Cine Esperança, tá? Contada com meu pai, porque as contribuições que foram feitas ali, a gente de visitar aquele cinema, visitar, porque meu pai era de uma amizade muito ímpar com eles também. Então, falar de Zé Bracinho, sem falar sobre os momentos da política, também não tem como, né? Meu pai se envolveu em todas as vertentes políticas, foi candidato também em Sobradinho, pelo PMN, né? E construiu aí também uma história, com o contexto, né? Com o caso do Luiz Berto, que ele saiu candidato 2 vezes, embora não tenha sido eleito, mas foi agraciado com a amizade, tá? Então, foi muito bom essa história, por longo tempo. Falar do meu pai também falar de outras pessoas que construíram a identidade de Sobradinho, né? Eu vejo que a história de minha avó, dos meus tios que passaram, meu pai, num momento ou outro, também desenvolve a atividade de agricultura, mesmo com braço. Ele foi para a roça, foi lidar com a terra, né? Zé Bracinho não só foi o vendedor de melancia. Seu pai era incrível, assim, Mário. Seu pai era incrível. Eu cheguei a conhecer seu pai, já era adolescente, e assim, por isso que eu perguntei, para que as pessoas que não conheceram, que não tiveram o prazer de conhecê-lo, que elas possam criar assim, uma imagem de um cara forte. Ele era um cara forte, robusto, de coragem, um cara guerreiro que realmente, assim,
merece esse registro, tá? Sem sombra de dúvida. E eu me lembrei aqui de algo que, inclusive, eu tinha me programado, no caso, seria uma pergunta a ser feita e ia acabar esquecendo. Você falou de Joel Pacheco. Eu acho que Joel Pacheco foi um dos vereadores com um número de votos, um vereador que teve uma quantidade de votos absurda. Você lembra quanto? Oi? Cleiton, eu não lembro em números, só sei que foi muito expressiva e aos vereadores que estão aí, eles chegaram próximos, mas não bateram ao ideal de João Pacheco. É muito expressivo mesmo. A história do meu tio é grandiosa. Apenas que se perdeu um pouco na linha do tempo, mas é expressiva demais. Foi uma pessoa que chegou... Eu lembro na época mudou que eu acho que os alicerces mesmo. Ele teve mais votos do que muitos candidatos a prefeito. Não sei se mais ou menos isso. É e foi verdade. Ele chegou a ser presidente da Casa Legislativa, não foi? Chegou a ser apreciado, mas ele não... algumas coisas que a política talvez não favoreça, e eu não vou entrar no mérito, porque aí a gente vai mexer um pouco com o ego de alguns, né? Mas não foi favorecido nesse sentido, e o que causou um dano para meu tio na época, né? Também uns momentos inglórios que a política traz, tá? Isso. E aí eu falar do meu pai. A história do meu pai, ela, para mim, né, a gente tem algumas divergências e não é normal em família, mas assim, acho que a minha maior apreciação de ser filho de Zé Bracinho é que meu pai, ele teria todos os contextos e todos os ideais para ser uma pessoa que não trabalhasse, que não fizesse, né, porque, imagine, meu pai tinha seus problemas psicossociais, que talvez não foi trabalhado, ele não entendeu, e depois que a gente amadurece, é que a gente vai entender por que aqui seu pai, ele diz algumas... Cortou um pouco, Mário. Uma pena que a internet não está ajudando. Mas a história está bem bacana. E aí, Mário, enquanto a sua internet retorna, tem um comentário aqui da professora Eoneide, ela fala assim, adorava visitar o viveiro. E aí eu estou conversando com o pessoal que administrava tanto o viveiro como a Lagoa Azul, tá? A gente, da família da professora Elizabeth, quem sabe, Eoneide, em um futuro breve, a gente consiga estar contando as histórias do viveiro, acho que era Lagoa Azul, bar, também eles possuíam lá próximo da barragem, que infelizmente houve um incêndio, e aí o bar foi totalmente destruído, e o nosso querido viveiro, né, que hoje povoa apenas as nossas lembranças, as boas lembranças de tardes e noites magníficas que aquele lugar ali proporcionou para nós, uma geração inteira de jovens, de adolescentes e adultos que tiveram o prazer de conhecer aquele espaço, que é uma curiosidade maior. É Lago Azul, Raquel está me corrigindo aqui a técnica. É o Lago Azul. Eu conversei com uma das filhas da professora Elizabeth e ela está conversando com os irmãos, porque uma outra coisa que eu acho importante falar sobre essas lives não é uma coisa assim dada, tem uma construção. Então, o primeiro ponto é o diálogo entre os irmãos,
Então, tem que haver esse diálogo, tem que haver essa construção. É por isso que, por exemplo, a fala dos filhos de Boca Rica, ela está demorando um pouco, porque eles estão fazendo uma construção histórica da história do pai. E isso, para mim, também é importante. Primeiro, a família realmente precisa conhecer a história do pai ou da mãe. Posteriormente, para poder contar. Já dizia o mestre Paulo Freire, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Eu também não posso falar daquilo que eu não sei. Então, primeiro eu preciso aprender para só então poder falar. Infelizmente, o Mário está tendo um probleminha com a internet dele. A internet está oscilando muito, ele saiu já a segunda vez e está travando um pouquinho. Mas a gente vai tentando aqui terminar de contar a história do pai, que é muito bonita, que começa lá na Ilha de Santana, e já naquele período onde a questão econômica girava a partir da venda, que aí era quase uma troca, né, da venda do que eles produziam, que eu tinha que ser levada para Juazeiro, para o porto de Juazeiro, onde eles comercializavam e retornavam para suas moradas com outros produtos que os ajudavam a sobreviver. Mas, enfim, o Mário vai tentar terminar essa história, né, Mário? É verdade. Se sua internet lhe ajudar. É verdade, Cleiton. Veja só, eu só vou finalizar mesmo, porque assim, a internet não está tão favorável à nossa pessoa hoje. Talvez uma outra oportunidade a gente possa contar outra história. Veja só. Falar do meu pai é falar de alguém que não se rendeu à condição física para fazer valer o seu cada dia. Meu pai ensinou isso para nós, né? Eu acho que a glória é a ideia maior que ele nos deu. Ele nos incentivou. Embora meu pai não acreditasse na educação, talvez de certa forma, porque ele temia usar e por as dores psíquicas que ele tinha de ser uma pessoa que talvez não pudesse ofertar tanto, até porque eram muitos filhos, e a gente vai entendendo depois, né, tudo isso, e quando a gente amadurece, a gente entende porque as limitações que ele nos dava, e sempre colocando aquela ideia de poupar para ter. Então, meu pai sempre fazia isso, e a gente entende depois que a gente tem uma casa, e depois que tudo que foi criado, tá? Minha mãe era de certa forma, era a pessoa entusiasta pela educação. Minha mãe tornou professora leiga, né, e nos deu essa condição. E minha mãe dizia sempre, meu pai não acreditava, mas minha mãe tinha o outro contraponto de dizer, vocês vão ser o que vocês quiserem, eu vou dar condições de vocês estudarem e fazerem a vida de vocês. Então, aqui também, a história do meu pai, ela está nesse contraponto com minha mãe. Minha mãe era a guerreira, aquela pessoa aguerrida que estava ao lado e que não deixava a peteca cair, né? Fazendo a diferença. Eu acho que quando as duas pessoas se encontram, elas se encontram nesse ideal de construir algo e lutar contra tudo e contra todos para que efetivamente a vida seja, vamos dizer assim, vivida na sua grandiosidade. E minha mãe, ela foi uma guerreira ao lado de meu pai, porque a história de meu pai diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E eu não tiro aqui nada, nenhuma palavra que eu diga que minha mãe foi uma guerreira, porque ela sobreviveu a tudo isso, passou as dificuldades, mas ela sempre crente que seria diferente no dia seguinte. Então, a história do meu pai está atrelada à da minha mãe, a minha mãe também, tá? E meu pai me ensinou, né? A gente aprende que a vida ela não é só feita de coisas grandiosas e nem não só sabores. Os dissabores eles têm que ser trabalhados. E meu pai tentou trabalhar esses dissabores o tempo todo, né? Lutando talvez com um fiozinho de alguém que estava lá e vivia suas limitações. Mas grandiosa a história do meu pai por esse sentido, de dar
a nós a ideia de lutar, mesmo que as adversidades elas apareçam, mesmo com uma falta de um braço e outra coisa que seja. Então, é isso que eu deixo. Fazer menção ao meu pai é fazer a menção a toda a minha história. Então, eu agradeço, tá? Agradeço a você, Cleito, e a todas as pessoas que estão nos assistindo, mesmo que de forma cortada, dizer que contar essa história, para mim, é gratificante, porque a história do meu pai está atrelada à minha indivisivelmente. Então, não tem como. E é bom falar disso, e que outras pessoas elas estejam aqui para contar suas histórias, que o caso da Bebé Parteira, outras pessoas que estão aí, o caso da Luciana, que tem uma história muito grande, uma mulher que também trouxe ao mundo, mesmo não por sua própria mão, né, mas trazendo através do parto, que é a Bebé Parteira, que também está atrelada à minha história. Agradeço a participação aqui, agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que pararam para nos ouvir, tá? Não foi tão bom porque os cortes na internet, mas a gente não tem culpa disso. A gente tem outra oportunidade para contar outras histórias, tá certo? Valeu. Mário, foi ótima a sua participação. Eu acredito que você, inclusive, pegou muita gente aí de surpresa, porque as pessoas devem, na sua grande maioria, ter conhecido seu pai ali no comércio dele de melancias, que na época, praticamente, eu acho que só existia uma pessoa dedicada a vender melancia, ele. Porém, você traz todo um aspecto para que as pessoas possam entender de que para conhecer alguém, para conhecer um lugar, a gente precisa conhecer as histórias de vida. São histórias de superação, histórias que, de alguma forma, possibilita que os seus munícipes conheçam a sua cidade verdadeiramente. Quarta-feira, no caso, é Marlúcia, ela está aqui vendo e ouvindo você contar a história, eu já agradeço a ela, vai contar a história do avô e, por que não dizer, da família Cardoso, essa família também, que é uma família magnífica, uma família de pessoas maravilhosas da nossa cidade. Assim, eu era um menino meio arteiro, então eu conheci praticamente Sobradinho todo, porque eu não parava em casa, né? Então, até o pessoal deve perguntar, esse rapaz conhece todo mundo. Na realidade, não sei quem não conhecia quem naquela época, porque, assim, o sentimento de comunidade que nós fomos criados era muito forte. Infelizmente, esse sentimento ele foi se perdendo, né? Eu espero, Mário, que realmente a gente consiga descrever bem, a partir dessas histórias, esse sentimento de comunidade que eu sempre ressalto aqui. Quando você traz a história de seu pai, inicialmente, a partir do impacto que a sua família, ou que a família dele recebeu com a construção da barragem, e posteriormente você apresenta todo um aspecto de superação, de começo, para quem queira usar um recomeço, a partir de um contexto desconhecido e totalmente diferente do anterior, eu tenho certeza que muitas pessoas não fazem nem ideia da força de superação que ele exerceu sobre ele mesmo para vencer. Então, assim, eu tenho certeza que essa história, em certo momento, ela vai fazer sentido para alguém, e posteriormente vários comentários a gente vai receber e, enfim, conseguir realmente dar um sentido. Mas você quer deixar mais algum comentário, considerações finais? Pode falar. Sim, eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que vieram, pedir também a você que, eu sei que você já está fazendo isso, ao caso do seu Manelzinho, que será o nosso personagem aqui a alguns dias, né? Não deixar de contar algumas histórias, que é o caso de Arnaldo, da Pereira Peças, Zé Moreno, tá?
que eles também venham, Joel Pacheco, tá? Que eles venham a ter também a visibilidade aqui, porque algumas histórias que são realmente prazerosas e também muito edificantes, tá? Porque não vieram do nada, vieram com todo um contexto e ideias de superação mesmo, porque imagine uma criança pobre que chega à ascensão de ter longa quantidade de terra e se torna um empreendedor, mesmo da área rural, e cria possibilidades para pessoas que estão... Eu estou contando aqui a história, inicialmente, de Joel Pacheco e de Zé Moreno, que ganharam um suporte enorme e mudaram muitas vidas também, né? Porque eu falo dos nossos familiares, porque tem um contexto, tem uma história de superação por trás. Então, agradecer a todos que pararam para nos ouvir, dizer que vocês já são vencedores também, e não importa o momento que você esteja da sua vida, e nem quais as dificuldades que você tem. A educação ainda transforma, que é o caso nosso aqui de Cleito. Eu não falei, eu sou professor de língua portuguesa, né? Foi talvez uma das minhas falhas, terminando aí uma pós-graduação em ensino superior, metodologia do ensino superior, e eu vim de uma família humilde, eu vim de alguém que não acreditava nem na educação, mas a partir da minha mãe e a mudança e a ideia de superação, a gente está aqui, agora conversando com vocês, dizendo a vocês, não importa, os jovens, nossos alunos que estão aí, não importa a dificuldade que você tenha, não, porque nós passamos por dificuldades, nós vivemos as dificuldades, mas nós estamos aqui, firmes e fortes para fazer a diferença, tá certo? Isso, Mário. Isso é muito importante para mim, viu? Agradeço demais o seu depoimento. Eu acredito muito nesses exemplos e eu espero inclusive, intercalar entre o aspecto histórico e esse encantamento pelo viés da educação. Provavelmente no próximo sábado e na próxima segunda a gente tem aqui vários estudantes de gerações diferentes da Escola Técnica, o atual IFE Sertão, né? Inclusive um grande amigo que andava sumido aí pelo mundo, que é Duval, assim, consegui, graças a Deus, convencê-lo. Duval, para quem não conhece, seria interessante assistir a live da segunda. Então, na live no sábado, do dia 25, uma geração posterior à de Duval, que sim, nós faremos o aspecto histórico contrário, né? Uma geração posterior à de Duval, que é Geocáfio, Edivando, que hoje está no IFE, acho que no IFE de Minas Gerais, e uma outra pessoa que a gente ainda está tentando confirmar. E, na segunda, Cleves, Bacô e Duval, que são de uma geração posterior, mas que são seres humanos magníficos e de histórias que eu acredito irão encantar muitos jovens. Mas, por fim, agradecer a você, a todas as pessoas que participaram. É como você falou, infelizmente, a internet não ajudou muito, mas eu tenho certeza que você deu o recado, contou a história de seu pai. Eu, que convivi com ele, não conhecia praticamente nada do que você me contou, de como você me descreveu. Eu conhecia ele pela uma forma firme de falar, um vozeirão, aquele senhor forte, que a gente às vezes tinha até um pouco de medo, porque ele tinha aquela voz, né, rouca, e aí às vezes ele assustava, assim, um jeito firme de falar. Mas agora dá até, inclusive, para entender porque que ele falava daquela forma, e de alguma forma existia respeito também para com ele. Então, fico grato, muito obrigado pelo sim que você deu inicialmente e por ter dedicado esse tempo a descrever e falar do seu pai. Obrigado e boa noite a você. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Agradeço